Hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? A verdade, uma palavra tão simples, tão carregada de peso. Buscamos por ela como um náufrago busca por terra firme, ansiando por um porto seguro, em meio ao oceano turbulento da existência. Mas o que acontece quando a própria bússola que nos guia está quebrada? Quando as miragens de clareza nos levam cada vez mais para longe do que é real, para mais perto de um deserto de ilusões autoimpostas. A jornada pela verdade é, em sua essência, perigosa, não pelos monstros que espreitam nas sombras do desconhecido, mas pelas mais traiçoeiras armadilhas, aquelas que habitam o labirinto da nossa própria mente. Caminhamos em círculos, seduzidos por falsas promessas de entendimento, sem sequer perceber que as maiores barreiras à nossa frente são, na verdade, reflexos distorcidos de nós mesmos. Pense em um indivíduo, um peregrino em busca de sentido, que, a cada passo em direção ao abismo da liberdade e da responsabilidade pessoal, recua, agarrando-se à moralidade que lhe foi imposta, como quem se agarra a uma rocha instável, com medo de cair no vazio. Esse medo nos paralisa, nos confina. Essa é a primeira grande armadilha, a ilusão do conforto na certeza. Mesmo quando essa certeza é apenas uma gaiola dourada, nós, assim como esse peregrino, muitas vezes preferimos a segurança de uma crença confortável, à vertigem da incerteza ou a busca genuína pela verdade, que deveria ser um farol a iluminar nosso caminho, transformar-se numa dança macabra com nossas próprias limitações cognitivas, uma dança onde a estagnação intelectual é mascarada de progresso, e o silêncio da dúvida é confundido com a voz da sabedoria. Hoje, vamos desvendar essas armadilhas psicológicas. Vamos olhar para dentro, para o sussurro sombrio que nos mantém presos, e começar a questionar as fundações sobre as quais construímos nossa realidade, porque apenas ao confrontarmos essas sombras internas poderemos, talvez, encontrar um vislumbre da verdadeira luz. O ícone do ego, uma armadilha sutil, mas poderosa, que nos impede de verdadeiramente enxergar nossa necessidade intrínseca de estar certo, de ter nossas crenças confirmadas, muitas vezes nos cega para a própria verdade que buscamos. É a falácia da confirmação em sua forma mais pura, onde procuramos apenas o que reforça nossa visão de mundo, ignorando ou descartando tudo o mais. E junto a ela, o viés de sobrevivência, que nos faz acreditar que as poucas ideias que sobreviveram em nossa mente são as corretas, sem considerar o vasto cemitério de pensamentos descartados. A história da ciência e da própria humanidade está repleta de exemplos, ideias que foram defendidas com unhas e dentes por seus proponentes, tornando-se dogmas inquestionáveis, apenas para serem eventualmente desmascaradas pela realidade. Quantos de nós se agarram a convicções políticas ou religiosas inabaláveis, mesmo quando os fatos apontam em outra direção? Isso não é busca pela verdade, é a busca pela validação do próprio ego. E aqui reside a nuance perigosa. Não se trata de falta de informação, mas de uma aversão profunda ao desconforto que a dúvida gera. O especialista, aquele que dedicou anos ao estudo, pode cair em uma armadilha ainda mais insidiosa: o medo de questionar o próprio campo de conhecimento, temendo que sua reputação, construída sobre pilares aparentemente sólidos, desmorone. A convicção fundamentada se confunde com o dogmatismo teimoso, e o debate saudável se torna uma batalha pela supremacia, não pela compreensão mútua. A verdade, meus amigos, raramente se encontra na validação do que já sabemos. Ela reside, muitas vezes, na disrupção, na coragem de desmantelar nossas próprias certezas. Admitir o simples "eu estava errado" não é um sinal de fraqueza, mas o primeiro passo para a verdadeira transcendência. É o momento em que o ícone do ego se cala, permitindo que a voz mais profunda da verdade seja ouvida. Qual crença inabalável você carrega que talvez precise ser questionada? Existe uma prisão invisível, construída não com tijolos e argamassa, mas com a familiaridade de nossas próprias crenças. Chamamos isso de zona de conforto cognitiva. Dentro dela, o mundo faz sentido, as respostas são claras e o desconforto é minimizado. O problema é que essa prisão, por mais acolhedora que pareça, nos afasta da verdade. A verdade, muitas vezes, é inconveniente. Ela nos desacomoda, nos força a reavaliar tudo o que pensávamos saber. E o medo desse desassossego é, para muitos, mais assustador do que a própria ignorância. A história nos ensina essa lição repetidamente. A resistência a descobertas científicas que abalaram o status quo, como a ideia de que a Terra não era o centro do universo,
universo ou que somos descendentes de outras formas de vida. Essa resistência não vinha da falta de evidências, mas do pavor de abandonar um modelo familiar, mesmo que falso. Da mesma forma, ideias que desafiam normas sociais e econômicas, como o questionamento do consumismo desenfreado ou a crítica ao sonho americano, geram repulsa em muitos, não por serem intrinsecamente erradas, mas por ameaçarem a estrutura confortável de suas vidas. O medo do julgamento alheio, a apreensão de sermos rotulados como estranhos ou radicais, nos leva a silenciar nossas próprias percepções. A mídia e a cultura popular frequentemente reforçam essa prisão, apresentando narrativas que nos mantêm confortavelmente alinhados com um pensamento dominante. Mas a verdadeira liberdade, a liberdade intelectual e existencial, não se encontra na segurança do rebanho, mas sim na coragem de se aventurar para fora dele. A liberdade reside em abraçar a verdade, mesmo quando ela nos desconcerta. A coragem de olhar para o abismo da incerteza, de questionar o que nos foi ensinado como inquestionável. É o que verdadeiramente nos liberta das correntes do conforto intelectual. Que verdade incômoda você tem evitado? Apenas ao confrontá-la, você poderá vislumbrar o caminho para a verdadeira autonomia. Há um fantasma que assombra a busca pela verdade, um medo profundo e muitas vezes inconsciente da liberdade intelectual. Não a liberdade de expressar opiniões já aceitas, mas a liberdade uádaca de pensar por si mesmo, desprendido dos dogmas e arquetipos que moldam nossa sociedade. Essa liberdade, quando vislumbrada, pode ser assustadora, pois carrega consigo a responsabilidade de forjar o próprio caminho, de não se abrigar mais sob as velhas e desgastadas cobertas da conformidade. Nossa mente não é uma tela em branco, ela é moldada por padrões inconscientes, ecos de um passado coletivo que, como nos ensina Jung, se manifestam em arquétipos. Esses padrões, quando não examinados, nos prendem em ciclos de pensamento repetitivos, sabotando nossa capacidade de discernir a verdade. O medo do que é diferente, do que foge à norma, nos empurra para o pensamento de rebanho, onde a dissidência é punida e a originalidade é vista com suspeita. A história está repleta de exemplos trágicos. Galileu, Sócrates, tantos outros cujas mentes brilhantes foram silenciadas porque ousaram questionar o estabelecido. Hoje, essa dinâmica se repete em menor escala, nas redes sociais, nos círculos de amigos, em debates onde a necessidade de pertencer supera o desejo de compreender. Criamos uma falsa autonomia, acreditando ser livres, enquanto seguimos novos dogmas disfarçados de sabedoria moderna. A verdadeira conquista da liberdade intelectual exige um confronto constante com nossas próprias sombras, com os medos e preconceitos que reprimimos. É preciso desprogramar a mente, questionar as influências inconscientes que nos limitam. A verdade não se encontra na conformidade, mas na coragem de desmantelar as ideias que nos foram impostas e construir nosso próprio entendimento. Um tijolo de cada vez, com a argamassa da razão e a ferramenta da dúvida. Qual ideia você sempre aceitou sem questionar? E o que aconteceria se você tentasse argumentar contra ela agora? A clareza. Todos a desejamos, não é mesmo? Aquela sensação de que tudo se encaixa, de que as peças do quebra-cabeça finalmente se alinharam. Mas o que acontece quando essa ânsia por clareza se transforma em uma busca incessante por certeza absoluta? O paradoxo é que, ao perseguirmos de forma obsessiva respostas definitivas, corremos o risco de nos afastarmos da própria verdade que buscamos. Essa é a armadilha do dogmatismo, da falsa certeza. A realidade é complexa, multifacetada e muitas vezes ambígua. Aceitar essa complexidade, aprender a conviver com a incerteza, é um sinal de maturidade intelectual e espiritual. No entanto, muitos de nós nos sentimos desconfortáveis com a ambiguidade. Preferimos explicações simplistas, mesmo que elas não capturem toda a nuance da realidade. É por isso que as teorias da conspiração, com suas narrativas totalizantes e respostas fáceis para eventos complexos, exercem um fascínio tão grande. Elas oferecem a ilusão de clareza em um mundo que, por natureza, é confuso. Essa busca por certezas pode nos levar a negligenciar exceções, a ignorar contra-argumentos, a nos tornarmos especialistas em superficialidades. Temos muitas respostas rápidas, mas pouca sabedoria real. A sabedoria, ao contrário, muitas vezes reside no reconhecimento dos limites do nosso próprio conhecimento, na humildade de admitir que nem tudo pode ser rigidamente definido. O medo do vazio existencial, do nada que pode haver além das nossas certezas frágeis, nos impulsiona a preenchê-lo com qualquer coisa que se pareça com uma resposta sólida. A verdade, portanto, não é um destino final a ser alcançado, mas um processo contínuo de questionamento, de exploração. A verdadeira clareza não vem da certeza absoluta, mas da habilidade de navegar a complexidade com uma mente aberta e humilde. Compartilhe uma vez em que a busca por certeza te levou na direção errada. Qual lição essa experiência te trouxe?
Roche, nossa identidade, quem nós pensamos ser. Essa construção, muitas vezes frágil, atua como um poderoso filtro sobre o que percebemos como verdade. É o espelho que usamos para nos ver, mas esse espelho, infelizmente, pode distorcer a realidade. O viés de autosserviço nos leva a aceitar mais facilmente aquilo que confirma quem acreditamos ser e a rejeitar aquilo que ameaça essa autoimagem. A verdade que buscamos, então, torna-se uma extensão de nós mesmos, em vez de uma descoberta independente. Observe a polarização em nosso mundo. Grupos distintos defendem verdades diametralmente opostas, não com base em fatos objetivos, mas em identidades de grupo. As echo chambers e filter babas das redes sociais reforçam essa tendência, criando realidades paralelas, onde apenas as crenças que confirmam nossa visão de mundo são permitidas. Estamos imersos em bolhas de confirmação, onde a verdade externa é distorcida para se adequar à nossa narrativa interna. A necessidade de manter uma autoimagem positiva pode nos tornar impermeáveis à verdade. Se uma informação contradiz a imagem que temos de nós mesmos, seja como pessoas inteligentes, boas ou moralmente corretas, temos uma tendência quase automática a rejeitá-la. Essa rigidez na identidade nos impede de evoluir, de nos adaptarmos, de crescermos. A cultura contemporânea, com seu foco exacerbado na autoexpressão e na afirmação individual, pode, paradoxalmente, intensificar essa armadilha. A busca pela verdade, em sua forma mais pura, exige um desapego dessa identidade preconcebida. Requer a coragem de questionar quem pensamos ser, de reconhecer que nossa identidade é fluida, mutável. A verdadeira autoconsciência não é a fixação em uma imagem, mas a disposição para ser transformado pela verdade, para redefinir quem somos à medida que aprendemos e crescemos. Qual crença que você defende fervorosamente como parte de sua identidade? Você poderia começar a questionar hoje. As armadilhas psicológicas que desvendamos não são meros desvios acidentais em nosso caminho. São, muitas vezes, partes intrínsecas da nossa própria arquitetura mental, mecanismos de defesa que, se não compreendidos, nos condenam a um ciclo perpétuo de autoengano. O ego que busca confirmação, o conforto que nos cega, o medo da liberdade intelectual, a ânsia por certezas absolutas e a identidade que distorce o espelho da realidade. Todos esses sussurros sombrios nos mantêm presos em um labirinto de nossas próprias criações. A jornada para a verdade, portanto, não é um passeio por um campo florido, é um confronto, uma travessia árdua. Assim como o processo de individuação proposto por Jung, ela exige que olhemos para dentro, que desenterremos nossas próprias sombras, que questionemos radicalmente as convicções que moldam nossa existência. Não é um caminho de conforto, mas de transformação profunda, é a coragem de despir a alma de suas armaduras e se expor à crueza da realidade, mesmo que isso signifique desmantelar a imagem que temos de nós mesmos. A verdadeira busca pela verdade não se conclui com a aquisição de respostas definitivas, ela floresce na capacidade de viver autenticamente no âmago das perguntas. É abraçar a incerteza não como um sinal de falha, mas como a própria essência da existência. É encontrar a serenidade não na certeza inabalável, mas na coragem de questionar incessantemente, de evoluir com o conhecimento, de se permitir ser moldado pela verdade que se revela passo a passo, que a sabedoria que reside na dúvida, a força que emana do questionamento e a liberdade que nasce do desapego nos guiem para além deste labirinto. Que possamos, a cada dia, escolher a coragem em vez do conforto, a transformação em vez da estagnação e a busca incessante pela verdade em vez da ilusão de já a termos encontrado. A jornada continua.